Bom dia, graça e paz, mais um pão diário. Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 12. Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 12. A tradução King James, o subtítulo: Abraão creu e foi justificado. Versículo 9. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Versículo 10. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Versículo 11. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Versículo 12. E ele é igualmente o pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Amados, Paulo continua, então, trazendo para nós como referência de fé e salvação e justiça, mostrando o exemplo a respeito de Abraão. E segundo o texto, podemos ver que Abraão, ele foi justificado antes mesmo da circuncisão. Ou seja, ele foi justificado lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, antes de ele fazer a marca, a circuncisão, o selo de aliança. Então Paulo está questionando, essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos circuncisos? Ou seja, a circuncisão era algo da prerrogativa dos judeus que tinham ali aliança com Deus em razão do pai Abraão. Então, ele está definindo que esta felicidade ou essa bem-aventurança está intrinsecamente inerente, relacionada à circuncisão ou também é oferecida aos circuncisos? É uma pergunta que Paulo está fazendo aos judeus da igreja de Roma. Porque se eles verem o texto de Gênesis, do capítulo 15, versículo 6, eles vão ver que Abraão foi justificado pela fé antes de ser circunciso. Ou seja, que ele foi salvo antes mesmo do selo ou da marca ou algo que fosse feito pelo próprio homem para simbolizar o seu compromisso com Deus. E aí ele continua: pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Ele traz o princípio básico da salvação, a fé. A fé foi algo que foi atribuído, imputado, creditado como justiça a Abraão, ou seja, Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão, porque ele era incircunciso. Então Paulo traz a sua memória, traz a memória dos irmãos que estão ali em Roma, que possam compreender que o pai Abraão, que é o pai da fé, foi justificado em razão da sua fé e não do seu ato da circuncisão. Então você enfatizar a circuncisão diante
dizendo que isto está relacionado à salvação, à justiça, porque a circuncisão é uma obra, seria algo feito pela mão do homem. Então a circuncisão muitas vezes era feito no genital masculino, mas que na verdade nos corações dos judeus não havia uma conversão, não havia fé. O grande pecado que existe na nação de Israel nesse período é a ausência de fé, de eles não acreditarem em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, dentro do texto, ele vai falar sobre isso, que os gentios cumpriam mais a lei porque os seus corações eram circuncidados, mas não eram circuncidados na questão humana, pela vontade humana, pela vontade do homem, ou pela carne, ou por origem de descendência, mas era feita através do Espírito Santo, o qual convencia-os e levava-os ao arrependimento. Lembrando que Jesus aqui no caso, o apóstolo Paulo nos ensinando que a bondade e a misericórdia de Deus sempre nos levará ao arrependimento. E este arrependimento nos leva a ter fé no sacrifício de Cristo. Porque, veja, a partir do momento que o Espírito Santo nos dá consciência sobre a nossa condição humana pecadora e que na verdade somos pecadores e que destituídos estamos literalmente da glória de Deus, e se nós não tivéssemos então o sacrifício de Cristo, haveria um grande temor e desespero, porque você teria a consciência que na verdade nós estaríamos condenados. Mas esse arrependimento, quando nos leva a compreender o nosso pecado, a nossa miséria, então o Espírito Santo nos leva a compreender através da fé que a obra salvífica na cruz do Calvário, a qual Cristo foi ali na cruz do Calvário, é onde Deus fez justiça, derramando a sua ira sobre o nosso pecado, sobre o seu próprio Filho. Então nós vemos isso, irmãos, que a circuncisão, o apóstolo Paulo está demonstrando aos irmãos judeus que Abraão, ele foi justificado não por causa da circuncisão, mas antes da circuncisão ele foi justificado. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo quer demonstrar que, na verdade, muitos poderiam dizer, mas Abraão foi circuncidado. O pai Abraão, ele pode lembrar essa questão do momento da circuncisão, ou seja, do ato na qual o homem fez o próprio sinal, a própria marca, o próprio selo. Mas, na verdade, Abraão já havia sido convertido, justificado antes da marca. E é isso que o apóstolo Paulo traz, então, a memória dos judeus que estavam naquele lugar, ali em Roma, e que mostrando para eles que Abraão foi justificado pela fé. Versículo 10. Em que momento lhe foi creditada? Olha o que o apóstolo Paulo faz. Em que momento foi atribuído a fé como justiça para Abraão? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, ou seja, evidência, não foi o depois, mas antes da circuncisão. Então é como nós estávamos conjecturando, o apóstolo Paulo está trazendo isso e mostrando para eles, olha, Abraão é o pai da fé que foi justificado pela fé, e se ele foi justificado pela fé, foi antes da circuncisão. Versículo 11. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse o pai de todos os que creem, já que ele foi o primeiro que creu, ainda que não tenha sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada, atribuída e imputada também a favor deles. Se logo Abraão foi justificado pela fé e não pela obra, e não pela questão legal da lei de Moisés, então pai Abraão também serve como
mostrando para nós que se ele foi justificado pela fé, logo nós que estamos em Cristo Jesus também cremos nele e por isso somos também justificados pela fé, sendo desnecessário então a marca, o selo, a qual esse selo vinha logo após que Israel não deveria ter fé. Então veja, a questão ficou tão automática, ritualística, que Israel, todos os judeus, faziam a circuncisão, mas no coração do povo judeu faltava fé. Por isso que você vai ver inúmeras vezes, não só Cristo, como textos do Velho Testamento dizendo: este povo me honra com seus lábios, porque conhece a palavra, conhece a liturgia, conhece a tradição, rituais, etc. Conheciam tudo, mas no seu coração não havia fé, não havia arrependimento. E no contexto da igreja de Roma, era o que estava acontecendo. Os irmãos cristãos judeus que estavam aqui estavam exigindo que os nossos irmãos gentios fossem circuncidados. E quando o apóstolo Paulo, então, diz que eles cumpriam a lei antes mesmo que os judeus, que na verdade não tinham fé, mas cumpriam rituais, querendo dizer então que eles, na verdade, os gentios, tinham fé, ou seja, foram atribuídos também no seu coração a circuncisão feita pelo Espírito Santo em seus corações. Ou seja, eles estavam primeiramente inseridos no reino dos céus do que os próprios judeus, que estavam literalmente definindo-se como mestres, conhecedores, doutores da lei. E Paulo diz literalmente que eles eram condutores de cegos, mas que na verdade o conhecimento deles, sem a fé, atribuía a eles o acúmulo da ira de Deus sobre sua vida. É o que acontece com muitas pessoas que muitas vezes têm um conhecimento, mas não têm fé. Então você pode ter até o conhecimento bíblico, teológico, se aprofundar, saber talvez até hermenêutica ou qualquer outra coisa, conhecer a teologia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não tiver fé em Cristo Jesus, naquilo que Deus preparou como plano de salvação, que estruturou diante de tudo isso todo o processo de salvação, que se inicia a consciência do homem e o que leva ele ao arrependimento, a reconhecer o seu próprio pecado. Os judeus não tinham essa característica na sua mente de reconhecer o seu pecado. Pelo contrário, se achavam perfeitos em razão porque eram descendentes de Abraão e tinham o poder de si a prerrogativa de guardar a lei, e a lei era como fosse algo benéfico para eles. Mas de fato nós vimos desde o começo que a lei, ela literalmente pontuava o nosso pecado e literalmente nos condenava à morte. Só há salvação em Cristo Jesus. Lembrando então, amados, que Cristo não veio trazer uma denominação, uma instituição exclusiva que fale a respeito do reino dos céus, mas são aqueles que, na verdade, tiveram seus corações circuncidados pelo Espírito Santo e creram no sacrifício de Cristo, no Evangelho da Boa Notícia, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isto é que o justo viverá da fé. Versículo 12. Ele é igualmente o Pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então o apóstolo Paulo conclui, esta questão dizendo: assim como o pai Abraão é o pai dos circuncisos, também ele é daqueles que caminham na marca dos passos da fé, ao qual o pai Abraão foi, na verdade, vamos dizer, o primeiro a
agir pela fé, crendo nas promessas de Deus. Então nós vemos assim, podemos concluir de fato que Abraão foi justificado pela fé. Lembrando e fazendo a ressalva, a lei ainda não estava imposta, a lei ainda não tinha sido definida. Abraão se tornou pai das nações e ele creu. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Abraão foi justificado pela fé antes mesmo de ser circuncidado. Amados, isso mostra para nós o cuidado de Deus sobre o tratado da salvação, sobre o estudo da soteriologia, o tratado do livramento da salvação, de nós estarmos isentos literalmente da ira de Deus. O maior pecado que Israel sempre apresentou em muitas vezes em toda a sua história foi a questão da incredulidade. O pecado da incredulidade é um pecado terrível, ao qual não deixa nós enxergarmos a respeito da fé, a respeito do processo, do plano de salvação que Deus tem. Mas antes nos enchemos de rituais, liturgias, de leis e apontamos o pecado de um para com o outro e na verdade chegamos à conclusão que na verdade eu sou o juiz, e isso já foi discutido no texto, no capítulo 2 e no capítulo 3 nós vemos que nós não temos capacidade de ter a postura de juiz, mas antes a palavra nos leva a uma reflexão interna para que nós venhamos julgar a nós mesmos. É isso que a palavra faz. Então é isso que ela nos leva. O texto que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é fazendo que os irmãos judeus entendam não só da letra da lei, do que foi escrito por Moisés, porque Gênesis foi Moisés que escreveu, mas que compreendam que Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão, aquilo que eles estavam exigindo dos nossos irmãos gentios em Roma. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por aquilo que temos aprendido. Vemos que, na verdade, o pai Abraão foi justificado pela fé. Ainda que muitas pessoas aqui em Roma, os judeus que estavam aqui convertidos ao cristianismo, estavam exigindo um sinal, queriam um sinal dos nossos irmãos gentios, estavam obrigando os nossos irmãos a terem a circuncisão. Mas, de fato, o apóstolo Paulo, conhecendo a palavra, trazendo para nós em memória a respeito do pai Abraão, que é uma referência para o judeu, ele mostra a eles que o pai Abraão foi justificado pela fé. E que, na verdade, a circuncisão foi um ato feito pós aquilo que Jesus Cristo, no caso, justificou Abraão também, ou seja, Abraão foi justificado pela fé. Ou seja, ele foi salvo antes de qualquer obra. Assim é em nossa vida, Senhor. Quando nós conhecemos a Tua palavra, o Espírito Santo converte o nosso coração, nos dando a fé para crer no sacrifício de Cristo e reconhecer os nossos pecados. Por isso, não podemos atribuir a salvação a um ato, a um sinal, atribuir a um ritual ou a um número de leis específicas, mas que, na verdade, o nosso coração possa ser literalmente convertido, marcado pelo Espírito Santo, e que as nossas ações, as nossas obras estão relacionadas aos frutos do Espírito Santo. Como diz o Evangelho de João, capítulo 15, aquele que está enxertado em Cristo pode dar fruto, mas o que não está enxertado, vai ser lançado fora e queimado. Por isso, Senhor, pedimos a Tua graça, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale aos corações, que somente em Cristo Jesus, somente através da fé, somos justificados, não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus, porque a obra da salvação, ela é feita exclusivamente pela vontade de Deus. E por isso somos gratos nesta manhã, por entender
que somente a fé em Cristo, ela pode nos justificar e literalmente nos levar diante da graça de Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, que cada um dos nossos irmãos possam compreender a respeito da palavra. Não é liturgia, não é circuncisão, não é a guarda do sábado que vai levar-nos a estar salvo dos nossos pecados, mas somente a fé em Cristo Jesus é suficiente para atender às exigências do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que tu possas se revelar a cada um dos nossos irmãos a respeito desta verdade. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.